Boa noite, galera. Estamos dando início a mais uma aula do canal Detonando Exatas e o assunto de hoje vai ser trinômio quadrado perfeito e trinômio do segundo grau. Então vamos lá? Trinômio quadrado perfeito. Quando é que eu sei que uma expressão algébrica é um trinômio quadrado perfeito? Bem simples, eu listei aqui 5 passos. Acredito que está de uma maneira bem simples, bem didática e eu acredito que vocês vão entender perfeitamente nos exemplos. Então, o primeiro passo é você tirar as raízes quadradas do primeiro e do terceiro termo. Porque se é um trinômio, vai ter três termos. Então, nesse caso aqui, o segundo termo deixa de lado e eu tirar a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. Após eu tirar a raiz quadrada, eu vou obter alguns resultados. Eu vou pegar esses resultados e vou multiplicar por 2. Depois que eu multiplicar por 2, eu vou comparar esse resultado com o meu segundo termo. Se der exatamente o mesmo valor, significa que é um trinômio quadrado perfeito. Aí o que eu faço? Eu vou repetir o sinal do meu segundo termo e o resultado que eu obtive eu vou elevar ao quadrado. Esse último passo fica difícil de visualizar só falando, mas acredito que nos exemplos vocês vão entender perfeitamente como eu falei anteriormente. Então vamos lá ver os exemplos? Então meu primeiro exemplo, A2 mais 2AB mais B2. Tem um trinômio, o meu segundo termo está de azul, vou ignorar ele por enquanto, e eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. A raiz quadrada de A2 é a raiz quadrada de B2 é B. Então esse resultado eu vou multiplicar por 2 e vou verificar, vou comparar com o meu segundo termo. Quando eu pego 2 e multiplico por A e multiplico por B, eu vou ter 2AB. Se eu comparar com o segundo termo, é exatamente o mesmo valor, 2AB. Então, logo, essa expressão é um trinômio quadrado perfeito. Então, basta eu repetir o sinal, que acompanha o segundo termo, no caso ali é o sinal de mais, que está em vermelho, e eu elevo a expressão à segunda potência. Pronto, eu tinha uma expressão algébrica que transformei no produto de dois termos. Quem não viu os vídeos de fatoração, é bom dar uma olhadinha antes. Porque A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A mais B, que multiplica A mais B. Então, eu tinha uma expressão, né? Eu tinha um trinômio e transformei ele em um produto de dois termos, tá certo? Segundo exemplo, nós temos A2 menos 2AB mais B2. Mesma coisa, tiro as raízes quadradas do primeiro e do terceiro termo. O resultado eu multiplico por 2, que vai dar 2AB. Comparo com o meu segundo termo, que também é 2AB, logo é um trinômio quadrado perfeito. Então, vou repetir o resultado e o sinal que acompanha o segundo termo. E elevo ao quadrado. Beleza? Então tá aí, a menos b ao quadrado é a mesma coisa que a menos b que multiplica a menos b. Eu tinha uma expressão algébrica e transformei em um produto de dois termos. Mais um exemplo para a gente ficar bem afiado. Nesse caso aqui eu tenho um A2 menos A mais 9. Tiro a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. Raiz quadrada de A2 é A, raiz quadrada de 9 é 3. Multiplico por 2, 2A que multiplica 3 dá 6A. Comparo esse valor com o meu segundo termo, que também é 6A, logo essa expressão é um trinômio quadrado perfeito. Então basta eu repetir o resultado A e 3 e mover aquele sinal do segundo termo para a minha expressão. Então ficou A menos 3 elevado ao quadrado. E A menos 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que A menos 3 que multiplica A menos 3. Beleza? Próximo exemplo, né? M ao quadrado mais 4mn mais 4n ao quadrado. Tiro a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. Raiz quadrada de m2 é m. Raiz quadrada de 4n2 é 2n. Esse resultado eu multiplico por 2. 2m que multiplica 2n dá 4mn. E eu comparo com o meu segundo termo que está de azul. 4mn é exatamente o meu segundo termo. Logo, essa expressão é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou repetir aquele sinal que acompanha o segundo termo, que é o sinal positivo, que está de vermelho, e o resultado das minhas raízes quadradas, que no nosso caso foi o m e o 2n. Então, ficou m mais 2n e eu levo a expressão ao quadrado. E m mais 2n ao quadrado é a mesma coisa que m mais 2n, que multiplica m mais 2n. Beleza? Mais um exemplo. Tira as raízes quadradas, né? Então vai ficar 2x mais 1, que eu multiplico por 2, dá exatamente 4x. Então minha expressão ficou 2x mais 1 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 2x mais 1, que multiplica 2x mais 1. O último exemplo aqui
x ao quadrado menos 12x mais 36. Raiz quadrada de x2 é x, raiz quadrada de 36 é 6. Quando eu multiplico por 2, vai dar 12x, que é a mesma coisa do segundo termo. Então, a minha expressão ficou x menos 6 ao quadrado. Por que que é menos? Porque eu repito o sinal que acompanha o segundo termo, que no caso ali é o sinal negativo. E o meu segundo termo é o que está de azul, que é o 12x. Então, ficou x menos 6 que multiplica x menos 6. Ou seja, eu tinha um trinômio, né? Uma expressão algébrica e transformei num produto de dois termos. Reforçando aqui para quem não viu o vídeo de fatoração, é bom dar uma olhadinha, porque de maneira bem didática eu explico a questão de fatoração comum e fatoração por agrupamento. E até fatoração envolvendo equação, beleza? Quem não viu, volte lá